Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos aos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, particularmente ao grupo de estudo do Evangelho, porque esse vídeo, esse nosso contato de hoje, essa nossa reunião de hoje, faz parte do estudo aprofundado do Evangelho, organizado pela FEIS, Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Meus cumprimentos também aos amigos do Raciocínios Espíritas, canal que tem uma honra de também colaborar, de também participar, de trabalhar nele na condição de voluntário, para cujos usuários e inscritos eu também me direciono e cumprimento. Particularmente, gostaria de saudar os participantes do estudo do Evangelho, aqueles que fazem parte desse grupo, porque é um grupo específico, que tem um caráter presencial, que nesses anos de pandemia se tornou online, se tornou remoto, possibilitando outras pessoas participarem e, quem sabe, futuramente, esse estudo continuará no seu modo presencial, mas também sustentando e mantendo a sua versão online, a sua versão, portanto, de transmissão online, para contemplar também as pessoas que acompanham e que estão distantes fisicamente e que já acompanham aí há 2 anos esse estudo. Bem, no dia de hoje estamos a examinar o Evangelho segundo o Espiritismo, objetivo desta obra. Qual é a intenção, qual é o caráter dessa abordagem? Está associado ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo na sua introdução. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, há alguns textos, há alguns temas ali sendo abordados, entre os quais o primeiro tema da introdução significa objetivos desta obra, o objetivo da obra, né? E é isso que a gente vai abordar. É um texto pequeno de Kardec e a gente vai abordar aqui, a gente vai fazer algumas considerações a respeito dele. Na condição de auxílio, esse vídeo é uma espécie de orientação, de tentativa de orientação, de auxílio, de colaboração para aquele que está começando a estudar o Evangelho. Portanto, a gente está fazendo um vídeo em cima de um texto da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo para facilitar ainda mais o entendimento daquele que já leu a introdução. Sugiro que todos leiam a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não quiser ler toda, só leia esse primeiro texto, que é bem curtinho, chamado Objetivos desta obra, ou Objetivos da obra, para entender o que é que a gente vai abordar aqui, cujo objetivo nosso aqui é justamente facilitar a leitura. Então, tanto vai ser melhor para entender o nosso vídeo, ler o texto, como o nosso vídeo vai ajudar, pelo menos é a nossa pretensão, é a nossa expectativa, que o nosso vídeo ajude a leitura da obra e sirva também como uma espécie de introdução, de início para auxiliar, de início de estudo, para auxiliar as pessoas que estudam, que querem estudar o Evangelho de Jesus de um modo mais amplo e o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma mais particular. Então esse vídeo também serve para auxiliar as pessoas nesse início de estudo, né? Essas reflexões de hoje vão ajudar as pessoas a entender melhor o estudo e vão ajudar as pessoas a estudar, né? A compreender melhor o Evangelho, estudar melhor o Evangelho, auxiliar a estudar o Evangelho, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa obra de estudo é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que serve de base para a gente entender o Evangelho de Jesus. A gente já tem algo bem mastigado, bem mais simples, bem mais facilitado por Kardec e pelos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse grupo de estudo nosso não se restringe a examinar apenas as passagens do Evangelho do Evangelho de Jesus que foram colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai entender no dia de hoje que Kardec pegou algumas passagens do Evangelho de Jesus, do Evangelho do Novo Testamento, dos textos do Evangelho, organizou e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa proposta nem nosso estudo não é ficar apenas nessas passagens, embora essas passagens resumam praticamente tudo, e de alguma forma resumem a proposta de Jesus, essa passagem. Por isso que eu digo que o Evangelho segundo o Espiritismo já é alguma coisa bem facilitada para nós, com auxílio do próprio plano espiritual. Claro que na condição de grupo de estudo que quer aprofundar, a gente vai, ao longo dos estudos aqui, também abordar
textos que estão no Evangelho de Jesus e que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, a princípio, a gente parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a gente parte sempre do mais simples, do mais fácil, do mais acessível para o mais complexo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo sempre será a nossa referência, será a nossa base, a nossa orientação, até para a gente se arriscar, se ousar a penetrar em outros textos. Bem, o que é que esse texto de Kardec, objetivo desta obra, né? Objetivos desta obra, objetivos aqui no singular, embora o nosso vídeo aqui a gente preferiu objetivo no plural, no singular, né? Embora. Não, perdão, corrigindo. Introdução, objetivo desta obra, objetivo no singular. Então estamos aqui corretos com o nome do vídeo, objetivo desta obra, o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que Kardec coloca que vale a pena a gente aqui comentar? Kardec vai dizer logo no início que o Evangelho de Jesus contém muitas coisas. Não apenas o Evangelho de Jesus, mas os textos sagrados. Os textos sagrados de maneira geral. Se a gente pegar a Bíblia, o termo Bíblia em grego significa conjunto de livros e mais livros, biblios, né, em grego. Dando a entender já no título da obra, né, Bíblia, para quem entende o sentido da palavra Bíblia, que aquele texto não foi um texto que foi escrito assim de uma só vez. Foi, na verdade, uma compilação, uma coletânea de livros que foram sendo escritos e que eram espalhados e que no futuro foram reunidos em um livro só. Mas eram textos que separam um do outro, às vezes séculos. Tem texto que, de um para o outro ter sido escrito, demorou séculos, tá? Então escreveu um texto, depois demorou séculos, escreveu outro, e em algum momento esses livros foram reunidos, formando a Bíblia. O Velho Testamento, né, chamada Bíblia Hebraica, e mais tarde o Novo Testamento, né? Milênios separam Gênesis de Moisés, o primeiro livro do Velho Testamento, ao Apocalipse de João, que é o último livro do Novo Testamento. Mas a gente vai chegar lá. O que é que a gente precisa entender desse texto kardeciano, dessas considerações que Allan Kardec faz nesse texto, objetivo desta obra? Qual é a proposta aqui? É o seguinte, Kardec vai dizer que no Evangelho de Jesus, em específico, existem alguns elementos que fazem parte, algumas matérias, como ele diz, né, alguns conceitos que fazem parte. No Evangelho de Jesus existe vários elementos ali presentes, vários elementos, né? Porque é um texto, ao mesmo tempo que é um texto religioso, um texto de revelação, é um texto também histórico, é um texto que revela a cultura do tempo, as características daquele povo, daquele tempo, né? As características da linguagem, que diz respeito à linguagem daquele tempo, e assim por diante. Então, a princípio, Kardec vai dizer o seguinte: o Evangelho de Jesus tem alguns elementos, ele chama de matérias, no texto. Que elementos são esses? E ele caracteriza assim: atos comuns da vida do Cristo, atos comuns, ações cotidianas da vida do Cristo, é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele diz milagres, é um outro elemento que está presente no Evangelho, os milagres. Tá? As predições, um outro elemento, tá? As predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas na igreja, ou seja, os dogmas teológicos, né, os dogmas cristãos, seja católico, seja protestante, seja de várias outras doutrinas que se manifestaram e que foram fundadas e apareceram após o cristianismo, derivado ou inspirada no cristianismo primitivo, no cristianismo inicial, no cristianismo original. Por cristianismo primitivo aqui, a gente quer aludir, quer mencionar o cristianismo vivido por Jesus e pelos apóstolos mais diretos. Esse que é o cristianismo primeiro, o cristianismo inicial, que para muitos historiadores e para nós espíritas também é o cristianismo de ouro, é o cristianismo nascente, é o cristianismo inicial, é a base mais pura, né, aquela vivência de Jesus e dos apóstolos, né? Que na verdade é isso que os evangelhos narram. Os evangelhos narram a vida e obra de Jesus, os 4 evangelhos, e, claro, também a vida e obra dos discípulos diretos dele, que são as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, cartas de João, cartas de Pedro, Apocalipse de João, e assim por diante, entre outras cartas, outros comentários. Bom,
Então, os milagres também, as predições, as palavras que serviram de base para o dogma da igreja, e aí vários. E, por fim, o ensino moral. O ensino moral. Vamos examinar aqui algumas questões dessas considerações que Allan Kardec faz. Atos comuns da vida do Cristo. Vamos refletir aqui o que é que Kardec quis dizer com atos comuns da vida do Cristo. Atitudes que os evangelhos narram que são atitudes cotidianas, comuns. Por exemplo, Jesus nasceu em Belém ou em Jerusalém, ou em Nazaré? O nascimento de Jesus foi em Belém ou foi em Nazaré? Há dúvidas. Há questionamentos. Há hipóteses e argumentos tanto para um lado como para o outro. Alguns defendem que ele realmente nasceu em Belém, outros defendem que ali foi um arranjo, foi uma tentativa de arranjar para dizer que Jesus nasceu como Davi nasceu, afinal o Messias deveria vir da linhagem de Davi, da cidade de Davi, e José, o pai de Jesus, era descendente de Belém, era de Davi. Então há dúvidas, há questionamentos, há argumentos favoráveis para um lado e para o outro, argumentos históricos. Atos comuns da vida do Cristo, ou seja, que deram origem, que produziram aí polêmicas, divergências, diferentes opiniões do ponto de vista histórico. O corpo de Jesus, o que foi feito? Os evangelhos ali não narram direito, o que foi feito com o corpo de Jesus? Desapareceu, não desapareceu? Onde foi que ele foi sepultado? Não foi sepultado? O que foi que aconteceu? Uma outra ação comum ali da vida do Cristo. Os irmãos de Jesus, quem eram esses irmãos que os evangelhos citam, mas não deixa claro? Eram irmãos mesmo? Ou era a expressão irmãos, era irmãos de consideração, na verdade eram irmãos da comunidade, irmãos discípulos que eram chamados também irmãos, ou eram irmãos biológicos mesmo? Eram irmãos por parte só de pai? Afinal, alguns sugerem que José foi casado antes e era viúvo quando casou com Maria de Nazaré. Era irmão só por parte de pai, já que os evangelhos não narram Maria estando grávida de novo de outros filhos. Como é que é isso? Atos comuns da vida do Cristo. Jesus era nazareno? Era judeu? Era galileu? Discussões. Jesus realmente foi para o Egito, com os pais? Realmente ele viajou para o Egito no período do nascimento? É uma outra dúvida que de vez em quando aí estudiosos, intelectuais, pessoas interessadas no evangelho se debruçam a tentar examinar. Jesus era essênio, não era essênio? Jesus foi aos essênios? Qual é a semelhança de Jesus com os essênios? Outro fato é que, embora careça até de fundamentação histórica, Jesus não foi essênio, a gente pode depois examinar isso, mas muitas vezes gera dúvidas por conta de alguma semelhança, alguma atitude comum e assim por diante. Atos comuns da vida do Cristo. Os milagres. Os milagres são muito decantados, são muito colocados em filmes sobre o evangelho, são muito narrados e que deram espaço também para muita discussão, multiplicação dos pães e dos peixes, o que foi que aconteceu, realmente, qual é a explicação daquele fenômeno, a teologia tenta explicar, com base no milagre, é permitido por Deus ou não é milagre ou não é, o que é que caracteriza o milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes foi um fenômeno realmente espantoso, ou foi um fenômeno realmente paranormal, sobrenatural, ou foi uma multiplicação simbólica, cujos peixes e os pães ali poucos mataram a fome e sede simbólica das pessoas. Como é que a gente examina a multiplicação dos pães e dos peixes? É uma questão que é examinada no Evangelho, é examinada por teólogos e que dizem respeito a fenômenos miraculosos, considerados miraculosos, as curas, como é que se deu cada cura de Jesus? E foram muitas curas que se apresentaram no Evangelho. Como é que se deu essas curas de Jesus? Como Jesus efetuou essas curas maravilhosas, cada uma delas tendo uma característica específica, um pormenor especial, uma singularidade muito particular, uma singularidade muito própria. Então as curas de Jesus, cada uma delas com uma lição específica. Mas como é que a gente pode explicar as curas de Jesus? A ressurreição do Cristo, como é que se deu, qual é a característica da ressurreição da Cristo, como é que a gente explica isso religiosamente, teologicamente, a ressurreição de Lázaro, como é que se deu aquela ressurreição de Lázaro, a ascensão de Jesus aos céus depois de ressuscitado, e assim por diante, são os milagres
que tentam ser explicados por teólogos, por estudiosos, religiosos se dividem, cada um tem uma interpretação, tem uma versão, né? As predições, aqui a gente entra nos elementos escatológicos do Evangelho. Escatologia aqui tem a ver com... É importante explicar o que é escatologia na dimensão religiosa. Escatológico tem dois sentidos, né? O que é escatológico pode ser o que é da ordem do não convencional, até do marginal, até do escatológico, do feio, do horripilante. Algo escatológico é algo que é fora do convencional, fora da norma, que não é ortodoxo, né? No sentido aqui geral. Mas escatológico aqui no sentido religioso, que tem a ver com previsões do futuro, com profecias, com apocalipse, tudo aquilo que fala sobre final dos tempos, sinais dos tempos, juízo final, essas coisas todas tem a ver com escatologia do ponto de vista dos teólogos, do ponto de vista da teologia. Então, qual é a escatologia do Evangelho, né? Quais são os trechos que aludem à escatologia? Sermão profético de Marcos, capítulo 13, versículo 1 a 33, né? Ali o sermão profético que fala sobre os sinais dos tempos de maneira bastante simbólica, metafórica. O sermão profético de Mateus também, né? Os sinais dos tempos que Jesus anuncia, né? Depois de ressuscitado. O Apocalipse de João, entre tantas outras coisas, né? Que fala sobre esse momento. As parábolas dos bodes e das ovelhas que Jesus citou como sinal dos tempos, né? Parábola do banquete messiânico, que também tem um caráter escatológico, isso é, que fala de predições, que fala do futuro, que fala de acontecimentos futuros, né, de previsões, de profecias, as predições, que também é um tema, as predições é um tema de muita controvérsia, de muita discussão, cada escola religiosa dá um enfoque, cada orientação religiosa, cada orientação espiritual procura examinar a questão de um ponto de vista específico, numa perspectiva específica e assim por diante. Bom, o seguinte, as palavras que serviram de base para os dogmas da igreja, ou seja, determinadas passagens do texto bíblico que alude a questões que hoje fazem parte dos dogmas, alguns dogmas que são católicos, outros protestantes, e as várias denominações protestantes, as várias denominações cristãs que estabeleceram dogmas, porque você sabe que os dogmas variam de tradição religiosa para tradição religiosa. O que é dogma? Elementos fundamentais nas tradições religiosas convencionais, os quais não podem ser questionados, os quais não podem ser discutidos porque são base fundamental da teologia dessas tradições religiosas. Então, aquela passagem, eu e o Pai somos um, que Jesus falou, serviu de base para o dogma de que Jesus é Deus. A gente sabe no Espiritismo a interpretação, a visão dessa passagem é outra, mas não vamos entrar no mérito. Eu e o Pai somos um, Jesus é Deus. Jesus subiu aos céus em corpo e alma, né? Naquela passagem da ascensão de Jesus depois de ressuscitado. Então foi em corpo e alma. Outro dogma da igreja, um dogma católico. Maria concebeu Jesus do Espírito Santo. Outro dogma católico, né? O batismo de João, que serviu de base para o batismo católico, aspersão de água, ou o ritual que João fazia nas águas do Rio Jordão, de mergulhar as pessoas na água do Rio Jordão, que era um rio sagrado. Daí a ideia de algumas doutrinas batistas, por exemplo, algumas doutrinas protestantes, como é o caso de algumas orientações do batismo, que fazem o batismo por imersão na água. Dogmas religiosos, eu poderia aqui passar um tempão citando outros trechos do Evangelho que serviram de base para dogmas, para os dogmas de uma maneira geral. E o último item é o ensino moral. Kardec vai dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo se limita ao ensino moral. Se atém, se concentra no ensino moral. O objetivo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo é se concentrar no ensino moral, nas questões relativas à moralidade. Isso é, quais são as passagens, quais são os trechos que Jesus ensina virtudes? Que virtudes são essas?
Quais são as passagens que Jesus ensina um código de conduta? Que código de conduta é esse? Qual é o comportamento ensinado por Jesus e vivido por Jesus? Quais são as características do comportamento que Jesus orientou como sendo a referência que ele ensinava, né? O ensinamento dele. Quais são essas características? Kardec vai dizer o seguinte: esse código de conduta que está presente no Evangelho, se a gente for ler todos os Evangelhos, ao longo dos Evangelhos, a gente tem passagens que são culturais, passagens controvertidas, passagens que serviram para dogma, passagens que são aspectos da época, mas no meio do texto, ao longo do texto, a gente tem um ensino moral atravessando todo o texto do Evangelho, dos 4 Evangelhos especificamente, mas também dos outros textos do Novo Testamento. Ao longo desses evangelhos, a gente tem ali uma contribuição maravilhosa, uma contribuição valiosíssima, que vale a pena a gente aqui se ater. Foi isso que Kardec fez. Por orientação dos espíritos, esse texto, esse livro, aliás, é a concentração do ensino moral. Agora, antes de a gente avançar sobre as questões do ensino moral, eu queria dizer o seguinte: olha, todos os itens que a gente aqui colocou, o Espiritismo examina. Kardec examinou. Mas não é o objetivo desta obra. A obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é ensino moral. Mas, por exemplo, olha só, atos comuns da vida do Cristo. Você pega, por exemplo, a obra Obras Póstumas, você vai lá ver a natureza de Jesus. Kardec fala sobre algumas passagens, sobre alguns atos da vida de Jesus e tenta examinar. A Gênese tem algumas coisas também. Tá? O Livro dos Espíritos tem algumas poucas passagens, mas tem. A Revista Espírita de Kardec também fala de alguns contextos da vida do Cristo que ele examina, né? Alguns textos, a própria Gênese, em algumas passagens, tem lá algumas considerações sobre as atitudes comuns da vida do Cristo. Né? Sobretudo quando ele fala sobre a natureza de Jesus, que aí ele vai aludir ao comportamento cotidiano do Cristo. Os milagres, a obra A Gênese, examina, tem um capítulo só sobre os milagres do Evangelho que Kardec examina. As predições, a obra Gênese, aliás, o subtítulo da obra Gênese é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. As predições também foram examinadas por Allan Kardec ali. As palavras que serviram de base para os dogmas da Igreja, o céu e o inferno. A Justiça Divina segundo o Espiritismo é uma obra que Allan Kardec examina muitos, não vou dizer todos, mas muitos desses dogmas, Allan Kardec, assessorado pelos Espíritos, examina no livro O Céu e o Inferno. Olha só, então, todos os itens a doutrina espírita examina ao longo das suas obras, especialmente as obras da codificação kardeciana. Para quem não sabe, a codificação kardeciana é o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, a base de todo o edifício, o Livro dos Médiuns, a parte experimental, de fenômeno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte do código de conduta, a parte moral, o céu e o inferno, as questões teológicas, as questões que a igreja defendia, que a tradição cristã defendia, a ideia da justiça divina, e a Gênese, que fala sobre os milagres, as profecias e assim por diante. Então vocês vejam que todos os itens são examinados pelo Espiritismo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo se atém, se concentra, se reduz, se limita no bom sentido, se engaja no ensino moral. Código de conduta. Kardec vai dizer de maneira muito bonita, dizendo assim, esse código de conduta presente no Evangelho é consenso de todas as religiões. É ponto pacífico de todas as religiões. Em outras palavras, se as religiões brigam, discutem, bate-cabeça em relação a alguns trechos do Evangelho, dos dogmas, das curas, das profecias, das predições, dos milagres, no ensino moral, toda a tradição religiosa se curva e é ponto pacífico. Não há discussão. As religiões não brigam por divergência de opiniões acerca do ensino moral. O ensino moral cala as diferenças religiosas, as divergências em todos os segmentos religiosos, cristãos e não cristãos. Porque Allan Kardec vai dizer, o ensino moral do Evangelho faz admirar até os céticos. Até os incrédulos se admiram em relação aos ensinos morais.
Até outros religiosos. Mahatma Gandhi, quando lê o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, vai dizer: toda a sabedoria está aqui. Se todos os livros fossem perdidos e ficasse apenas o capítulo 5 de Mateus, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, nada estava perdido. Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hinduísta, ele chegou a dizer: um hinduísta, para ser um hinduísta completo, tem que conhecer o Sermão da Montanha, particularmente as bem-aventuranças de Jesus. Olha só. Então, religiosos que eram de outras religiões, pessoas que não eram cristãs, como Albert Einstein, que era judeu, mas que admirava o código moral presente no Evangelho. A moral ensinada por Jesus. A moral aqui no sentido de ética. A ética ensinada por Jesus. A ética ensinada nos Evangelhos e vivida por Jesus. Né? Como eu falei na nossa reunião passada, Jesus é guia e modelo. Olha só a questão do Livro dos Espíritos. Guia e modelo. Se é guia e modelo, é guia aquele que orienta. A humanidade está cheia de guias. A humanidade está rica de guias. Guias existem a mancheias. O guia é o que orienta, é o teórico. É o que mostra caminho. É o que ensina. Jesus era guia, mas era também modelo. Modelo só Jesus. Diz o Espírito Joana de Ângeles. Porque só Jesus teve uma vida modelar. Só Jesus apresentou uma vida modelar, referência absoluta. Todos os espíritos que vieram à Terra, santos ou não, mesmo aqueles grandiosos que servem de exemplo, tiveram deslizes, tiveram equívocos, tiveram enganos. Jesus é a única exceção, porque já era um espírito puro. A gente examinou isso na nossa última reunião. Então, nós temos, amigos, nessas considerações aqui, a questão que Kardec coloca, é que o código de conduta presente no Evangelho produz admiração mesmo nos céticos, mesmo nos descrentes, mesmo nos incrédulos. E aí ele continua dizendo no texto assim: só que a moral evangélica, ao longo do tempo, ao longo dos séculos de cristianismo, não foi muito bem compreendida. Ao longo dos séculos, a moral cristã nem sempre foi compreendida. Houve uma dificuldade no entendimento do ensino moral do evangelho. As religiões disputaram coisas periféricas e às vezes até se afastavam da moral. Por quê? Kardec vai dizer, olha que Kardec é certeiro. Kardec vai dizer, porque o ensino moral presente nos evangelhos condenam a própria conduta de muitos religiosos ao longo dos séculos. De muitos cristãos ao longo do século. O que é que os religiosos fizeram? Em vez de ficarem no ensino moral, como o ensino moral desautorizava a conduta desses religiosos, eles evitavam o ensino moral. Muitos religiosos cristãos até hoje evitam o ensino moral para ficar em questões periféricas, superficiais, questões menos importantes, acessórias, e assim por dificuldade de tradução de algum trecho e assim por diante, sem penetrar no coração do evangelho, na essência que é o ensino moral, o ensino ético. Então olha como Kardec é certeiro. Ele vai dizer, ao longo dos séculos, ao longo de ensino religioso, de tradição cristã, sempre houve uma dificuldade no entendimento do ensino do evangelho, especialmente o ensino moral. Sempre houve uma dificuldade na compreensão. Por quê? Aí Kardec vai explicar por quê. Primeiro, compreensão da linguagem. Muitas vezes, ao longo dos tempos, a gente teve uma dificuldade de compreender a linguagem dos textos. A linguagem daquilo que está colocado. Porque os evangelhos que a gente lê, os evangelhos que a gente entende, foram escritos em outra língua. Então, por exemplo, tem coisas nos evangelhos que passam despercebido porque são expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas. Se eu falar, por exemplo, eu engoli um sapo hoje, e alguém traduzir isso para outra língua, para o francês, para o inglês, quem for ler vai achar que eu peguei um sapo e engoli. Só que engolir um sapo é uma gíria nossa, tá? É uma gíria nossa. Vai chover canivete. Outra gíria que a gente faz, né? Quantas gírias a gente tem, né? Quantas gírias a gente tem, nossa, que são típicas da nossa linguagem, que se for traduzida ao pé da letra para expressões para outras línguas, o pessoal das outras línguas não vão entender. As pessoas dos outros idiomas
As pessoas de outras nacionalidades não vão compreender esse tipo de ensinamento, porque é típica expressão idiomática local. Olha só. Então, compreensão da linguagem. A gente esquece que o Evangelho foi escrito em outros idiomas. Os textos mais antigos, como a gente falou, estão em grego. A gente não sabe se foi escrito em aramaico também ou em hebraico, né? Por outro lado, Kardec também está falando aqui sobre a compreensão da cultura e das condições de vida, das características de vida daquela localidade onde Jesus viveu. Olha só, quando Kardec diz isso, Kardec está sendo de vanguarda, está antecipando os tempos. E olha que Kardec não conhecia o idioma judeu, o idioma hebraico, nem o aramaico, ele não conhecia. Tanto é que a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que ele recorre a um amigo seu, o senhor Pesani, que era estudioso das línguas semíticas, dos idiomas hebraicos, para tentar entender. Porque Kardec era poliglota, mas ele não sabia os idiomas judaicos, os idiomas judeus. Mas ele tinha ali o auxílio do plano espiritual para falar uma coisa que hoje, entre os estudiosos da Bíblia, entre os estudiosos do Evangelho, entre os estudiosos do Novo Testamento, entre aqueles que interpretam o texto, é indispensável, é obrigatório, indispensável e é imprescindível para compreender profundamente, que é o quê? O que faz Nicholas Thomas Wright, o que faz Kenneth Bey, o que faz alguns desses estudiosos mais atuais, que é o quê? Entender a vida cultural, quando Jesus fala uma parábola, quando Jesus traz o ensino, quando Jesus ensina alguma coisa, ele está falando de coisas que eram conhecidas na vida cultural do palestino de há 2000 anos. Do camponês palestino de há 2000 anos. E não de um ocidental do século XXI. Então, algumas coisas que são faladas, tá? Algumas coisas que são ensinadas, algumas coisas que Jesus ali transmite, o público dele, os interlocutores dele eram judeus camponeses ou palestinos camponeses do início da era cristã, de há 2000 anos. Então, isso é importante a gente compreender para a gente entender que muitas coisas que ele estava falando eram elementos daquela época. Porque quando a gente conhece os elementos da época, conhece a cultura da época, conhece a noção da época, a gente vai ter uma ideia do que é que Jesus realmente estava falando. Que ensino moral está dentro dessas passagens. Kardec, quando colocou isso, praticamente isso não era feito na época dele. Os teólogos, no máximo, aprendiam latim para ler o texto bíblico da Vulgata Latina, que já é tradução da tradução da tradução. Kardec está à frente do tempo. Mas por que Kardec está à frente do tempo? Porque ele tinha os espíritos que sopravam no ouvido dele. Sopravam aspas, tá? Kardec não era médium. Mas que davam as informações, que ele recebia as informações. Então isso é de vanguarda. Isso hoje é indispensável, imprescindível aos estudiosos dos textos bíblicos. Hoje, qualquer estudioso que se presta tem que conhecer profundamente a cultura palestina de 2000 anos atrás, onde Jesus viveu o seu messianato, a sua trajetória como Messias, como Cristo, né? Então, essa é uma condição sine qua non, condição importante, e que aparece aí como necessidade, que Kardec antecipou isso, né? Não sei se vocês têm ideia dessa importância, mas Kardec antecipa isso, orientado pelos espíritos, a algo que hoje é prática de estudiosos da teologia, estudiosos das religiões, da ciência da religião. Uma outra coisa que Kardec coloca é o seguinte, uma outra dificuldade para compreender a moral evangélica. Flávio, nós no estudo do Evangelho vamos ter que aprender agora hebraico, vamos ter que agora estudar idiomas semíticos, aramaico. Não, claro que não, isso é em relação a estudiosos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo que já vem mastigado. E a partir daí a gente pode entrar em outras coisas mais complexas, tendo como base, ajuda, auxílio, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então não precisa, não é necessário, tá? Não é necessário que você agora entre num curso de hebraico, ou de aramaico, ou de qualquer coisa que o valha, não. Né? E nem sei agora se especializar em história do judaísmo para entender a cultura daquela época. Não, por isso que serve o grupo de estudo, porque no grupo de estudo a gente ajuda nisso.
A gente auxilia nisso. A gente recorre às obras de estudiosos que já fizeram esse percurso. E claro, estudiosos que não são espíritas, claro, a gente não vai ter a presunção de achar que está tudo ali contido no espiritismo, a gente não pode aprender nada, não. Há missionários que são espíritos bons que vêm em outras religiões. E antes do espiritismo já tinha muita gente boa e inteligente quebrando a cabeça e tentando entender o evangelho. São 2000 anos de teologia. Tem Santo Agostinho, tem Lutero, tem tanta coisa, tanta gente boa, que mesmo não apresentando toda a compreensão, ou trazendo tudo, partes ali a gente aproveita. Porque o conhecimento é assim, é acumulativo, é progressivo. A gente não vai começar do zero. A gente vai começar já bebendo do percurso, da caminhada de muita gente boa, que muita gente boa fez antes da gente. Então a gente vai se apropriar disso. E claro, nós temos uma vantagem, que temos o quê? O ensino dos espíritos. Além desses encarnados que trouxeram tanta contribuição, a gente tem para agregar, para complementar, e para nos ajudar a separar desses estudiosos o que é o joio, o que é o trigo, o que é verdade do que não é, a orientação dos espíritos. E os espíritos bons superiores, eles têm acesso aos arquivos espirituais de tudo aquilo que aconteceu na época de Jesus. Os arquivos espirituais históricos. Os textos históricos verdadeiros, os textos originais. O Evangelho é um projeto do mundo espiritual para a Terra. Então tem um texto original lá. E foi com base nesse texto original que os evangelistas escreveram o Evangelho que a gente tem aqui no mundo físico. Então essa é uma consideração, essa é uma ideia, um pensamento, uma mentalidade importante de a gente também não esquecer. É importante de a gente aqui entender, para que a gente compreenda também a importância do ensino espiritual, do estudo espiritual, daquilo que Kardec trouxe para nós, e que agrega muito, que faz muito por nós, que ajuda a gente aí a encurtar o caminho, daquilo que anos de teologia fez com muito esforço. Os espíritos dão algumas orientações, alguns ensinamentos de mão beijada para a gente, já dão mastigado para a gente. Coisas que teólogos bateram a cabeça, tiveram que aprender outros idiomas, estudar a cultura local para entender, os espíritos falaram para Allan Kardec, já trouxeram para Allan Kardec e pronto. Então, a gente parte dessa base, de tudo aquilo que os espíritos ensinaram, para inclusive entrar em textos mais complexos, mais difíceis e assim por diante. Uma coisa que Kardec também coloca que é importante é o seguinte: os textos do Evangelho são textos em metáfora. Muita coisa que Jesus falou utilizando abstrações, alegorias. Alegorias essas que nem sempre ficam claras. Como eu falei aqui, engolir sapo. Engolir sapo é uma metáfora do português. Engolir sapo. O que é engolir sapo? É uma metáfora. Então tem coisas que são metáforas da linguagem, da cultura, são parábolas, são elementos que são conhecidos da cultura da época e também são metáforas, abstrações que às vezes a gente não consegue entender porque a gente fica ao pé da letra. Quanto tempo passou? Abstrações ao pé da letra. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma metáfora. A gente vai depois tentar entender essas passagens, tá? Não vou adiantar aqui não, porque vai ter dias de estudo sobre essas passagens, tá? Então, imagine se a gente for ao pé da letra, um camelo, um animal, passar por um buraco de uma agulha, é mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus está condenando a riqueza, ao pé da letra, Jesus está dizendo que nenhum rico se salva. Não é esse o entendimento do texto, é uma metáfora, é um símbolo, é um símbolo. Como é uma expressão simbólica dizer: as aves dos céus têm os seus ninhos, os lírios do campo têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para colocar sua cabeça. É também uma expressão. É também uma expressão ali idiomática. É também uma metáfora. Ali tem uma alegoria, tem uma imagem. A cultura do Oriente Médio na época de Jesus era toda oral. E os ensinos orais eram feitos com metáforas, porque as metáforas, as parábolas, ficam melhor gravados na mente popular, que transmitia de boca a ouvido, boca a ouvido.
e transmitia no ensino oral. O acesso à cultura escrita era raro. O acesso a conteúdo escrito era algo restrito à elite intelectual, que sabia ler, que eram poucos, nem todo mundo era alfabetizado na época, e à elite financeira, que poderia pagar a copistas, a secretários, a escribas, para copiar um texto, para ter esse texto e ler em casa. A cultura era mais oral. Então, para gravar isso, fábulas, contos, parábolas e assim por diante. Metáforas, tá? Por isso que era metafórico, porque gravava muito a história ficava gravada na mente popular e poderia ser reproduzida. Né? Então, isso é super interessante. E por fim, Kardec, nesse texto, ele já descreve um pouco a característica do seu método, ele começa a descrever um pouco, a explicar um pouco o seu método, o que é que ele propõe, e o que é que ele vai colocar, o que é que ele vai descrever, né? O que é que ele vai considerar nessa obra, qual é a proposta, e a partir de que lugar ele sai, a partir de que trecho, de que ponto ele inicia, né? A partir de onde ele começa a proposta da obra, né? E o encadeamento da obra. Ele cita, por exemplo, a tradução de Saci, que ele foi fiel. A tradução de Saci foi mesmo. A tradução de Saci era o que de melhor tinha na época. Hoje temos traduções melhores. Mas Kardec, na época dele, era a tradução que havia de melhor, era a tradução de Saci. E ele, então, utilizou a tradução de Saci. Uma outra coisa que ele fala é que a organização dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo não tem nada de cronológica, tá? Não tem uma sequência cronológica. Ele não começa com primeiro versículo de Mateus, primeiro capítulo, versículo 1 de Mateus, depois versículo 2, depois vai, aí depois o Evangelho de Marcos, depois o Evangelho de Lucas, aí depois de João, até a Santa Ceia, o final ali da Paixão de Cristo no Evangelho de João, em ordem. Não. Como ele quer selecionar o ensino moral, ele agrupou por temas e não por ordem que está no texto do Evangelho. Ele vai dizer que isso daí é contraproducente. Ele não quer o ensino moral, então ele vai organizar por temas morais. Então, temas morais. Perdão. Quais são as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que é ensinado o perdão? Aí ele coloca. Ele não vai colocar todas as passagens, mas ele vai colocar as passagens que ele julga mais completa, mais importante, para o livro não ficar grande demais. Qual é a passagem que fala sobre paciência, não violência, pacificação? Tem um capítulo lá sobre isso. Qual é a passagem que fala sobre o homem lidando com sofrimentos e como lidar com sofrimentos? Bem-aventurados aflitos, né? Capítulo 5. E aí ele vai também colocar outras passagens que fazem alusão ao mesmo tema. Cada capítulo ele coloca uma passagem central, que ilustra aquele tema, e ao longo do capítulo ele tem outros versículos que ele achou interessante colocar, que fazem alusão, que remetem ao mesmo tema, àquele tema específico. Então, qual é o capítulo que fala, sei lá, de família? Aí tem um trecho que Jesus fala de família, tem alguns outros trechos, e ele coloca. Capítulo sobre prece, aí ele coloca os trechos mais importantes do Evangelho, ou pelo menos que Kardec julgou mais importantes ou mais completos do Evangelho, que fazem alusão ao que Jesus entendia como prece, o que Jesus queria dizer como prece, ele coloca, alude ali, faz a consideração dele, cita o texto do Evangelho que ele selecionou, ele seleciona, por cada tema ele seleciona alguns versículos do Evangelho, e vai selecionar, vai agrupar por temas morais. Se o objetivo da obra é o ensino moral, ele agrupa por temas morais, e agrupa de uma forma didática, de uma maneira cronológica, cronológica não no sentido da cronologia dos versículos bíblicos, mas no sentido de que tem uma ordem, tem um encadeamento, tem uma lógica. Primeiro capítulo, um tema moral. Segundo capítulo, um tema moral. Terceiro capítulo, um tema moral. Ele vai encadeando por temas morais nesse sentido. Então, está muito bem organizado nesse sentido, está muito encadeado, muito bem. Aí é o trabalho e o mérito de Kardec, o brilhantismo de Kardec de dar uma
um corpo didático, né? De dar uma lógica pedagógica, né? Que tem um encadeamento pedagógico, uma sequência muito bem ali elaborada, urdida, né? Que ele vai ali encadeando por temas, um tema puxa o outro, né? Um tema alude ao outro, né? Então, ele faz um encadeamento dos capítulos de maneira muito interessante e está muito bem colocado, né? E a concisão, o poder de síntese de Kardec é um negócio impressionante. E claro, ele faz alusão à instrução dos espíritos. Espiritismo significa doutrina dos espíritos. É um contrassenso ter espiritismo sem espíritos. Então, se é o evangelho segundo o espiritismo, é evangelho segundo os espíritos. Então, o que é que vai acontecer? Tem o trecho do Novo Testamento, capítulo e versículo, tem um comentário de Kardec, considerações que Allan Kardec faz sobre o tema, com a sua lógica maravilhosa, com a sua grandeza intelectual e também moral, e depois, instruções dos espíritos. É a parte em que os espíritos são convidados, são convocados para se manifestarem e para comentarem, para fazerem considerações, comentários, reflexões sobre aquele versículo, sobre aquele tema. É isso que caracteriza o Evangelho segundo o Espiritismo. É ou não é uma obra que facilita muito? É ou não é uma verdadeira bênção dos céus? É ou não é uma verdadeira dádiva, né, da espiritualidade superior aos homens? Eu citei a obra Paulo Estevão como a maior obra a respeito do cristianismo primitivo, psicografia de Chico Xavier. Ivone Pereira também diz isso, mas ela diz o seguinte, sobre o cristianismo primitivo, a obra Paulo Estevão é a maior obra. Agora, sobre evangelho, sobre conteúdo evangélico, conteúdo cristão, Paulo Estevão é a maior obra dos céus dada aos homens, depois, em segundo lugar, portanto, depois do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, como diz Joana de Ângeles Espírito, é Jesus que volta à Terra. É a volta de Jesus aos corações humanos. Ali está o pensamento do Cristo. O próprio Cristo está por detrás, está organizando e arquitetando esses ensinos presentes em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, e é interessante porque na instrução dos espíritos tem lá o tema perdão. Aí tem o comentário de um espírito, dois espíritos, três espíritos, às vezes sobre um tema tem um comentário de um espírito, às vezes sobre um tema tem um comentário de dois, três espíritos. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Por quê, Flávio? Só teve uma comunicação, só teve uma orientação espiritual a respeito desse assunto? Não, teve dezenas. Teve centenas às vezes, tá? Kardec é que pegou várias, viu aquilo que era comum, ou seja, o mundo espiritual está repetindo isso daqui, está falando isso daqui. Então, é porque tá certo. Eu vou, para o livro não ficar muito grande, eu vou selecionar aquela mensagem ou aquelas mensagens que são mais completas, ou seja, que dão conta de uma maior quantidade de ideias ou que é mais clara a respeito daquele assunto e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você abre lá, sei lá, Bem-aventurados misericordiosos para falar sobre perdão, e tem lá 2 ou 3 mensagens, ou então amar ao próximo como a si mesmo, tem lá uma ou 2 mensagens sobre aquele assunto que só tem 2 mensagens, aquelas 2 mensagens foram aquelas que Allan Kardec selecionou de dezenas que ele recebeu dos médiuns mais variados, através de espíritos os mais variados, de diversas partes do mundo e que ele recebeu. Então é isso. Eu inclusive quero concluir o meu comentário citando uma nota de rodapé nesse texto, nota essa que às vezes não é lida, mas eu gostaria de ler essa nota de rodapé de Kardec, que é um parágrafo bem pequeno, que confirma o que nós estamos dizendo. Olha o que ele diz, nota de Allan Kardec. Poderíamos dar, sem dúvida, sobre cada assunto, maior número de comunicações obtidas num grande número de cidades e centros espíritas, além das que citamos, mas quisemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam mais especialmente no contexto desta obra.
reservando para publicações posteriores às que não puderam caber aqui. As publicações posteriores é a Revista Espírita. Algumas comunicações ele colocou na Revista Espírita que ele não incluiu no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pegou aquelas que ele considerou melhor, tanto na forma, ou seja, na escrita, no texto, como no fundo, as ideias, a profundidade das ideias, e selecionou essas mensagens para fazer parte. Mas foram dezenas, né? E ele disse que quis evitar a monotonia das repetições inúteis. Veja a grandeza do codificador de ter o poder de síntese, de economia. Não é por outra razão que quando Chico Xavier recebeu em uma das primeiras visitas espirituais, no início da sua mediunidade, o espírito Emmanuel disse para ele: se eu disser alguma coisa que esteja contrário a Jesus e a Kardec, fique com Jesus e Kardec e procure me esquecer. Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Evangelho segundo o Espiritismo, objetivo da obra. Esse é o nosso assunto de hoje. Façam suas dúvidas, levantem suas questões, encaminhem para nós, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Algumas questões que foram levantadas na reunião anterior estão aqui guardadas para a próxima reunião, para a gente abordar as perguntas e respostas. Mas é isso. E a gente vai contemplar as perguntas que nos forem encaminhadas, né? Um abraço a todos, meus cumprimentos a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.